Olá, amigos do Batalha Cultural. Professor Rodrigo Schirmer com mais um programa aqui para vocês. Hoje eu quero falar sobre uma série que é passada no Netflix, né? Uma série muito importante para quem gosta de ciência política, para quem gosta de política e para quem gosta dos estudos sobre as origens do poder, de como o poder se mantém, né? E todos os artefatos e artimanhas que os poderosos usam para aumentar o seu poder e dominar as pessoas ali ao seu redor, dominar a sociedade no caso. A série que eu estou falando é Peaky Blinders, né? Uma série muito bem feita, muito bem construída, principalmente a construção psicológica dos personagens, a linha temporal da série, né, de Stephen Knight, uma série que passa no Netflix, tá? Inspirada numa gangue cigana chamada Peaky Blinders. Os personagens eles são fictícios, mas o link com a realidade na linha temporal é espetacular. Bom, situando vocês na série, para vocês entenderem um pouco a série, e depois no final eu vou explicar alguns conceitos que a gente pode tirar dessa série, principalmente conceitos e lições aí que a gente pode aplicar na vida e entender, né, a partir dessa série, a partir desses personagens ali e a atuação deles, como funciona aqui na vida real, né, principalmente o pensamento dos poderosos. A gangue Peaky Blinders, ela se iniciou dentro de uma família, né, a família Shelby, né, eram 5 irmãos, né, dessa família, e tinha uma tia, a tia Polly, que na série é interpretada de uma forma brilhante, né, no final da Primeira Guerra Mundial. Então aí já começa o aspecto interessante. Você pega um ponto histórico, né? Ou seja, um acontecimento histórico como a Primeira Guerra Mundial, e a partir disso você vai construindo a linha temporal. Os irmãos John, Arthur e Thomas Shelby, o Tom Shelby, eles foram para a Primeira Guerra Mundial. Eles eram de uma família de ciganos que viviam em Birmingham, na Inglaterra, muito pobres, e se alistaram ali no exército britânico do rei da Inglaterra, foram para a França lutar contra o exército alemão. Lá na guerra passaram por todo aquele horror, por vários traumas, conseguiram sobreviver, né, receberam medalhas de heroísmo, né, no campo de batalha, voltaram para Birmingham, e a partir daí, né, eles fizeram um pacto de tocar os negócios da família. E quais eram esses negócios, né, afinal de contas? Bom, como eles eram uma família pobre, né, da periferia, aí o contexto, né, temporal, ou seja, pós Primeira Guerra Mundial, aquela Inglaterra industrial, né, ou seja, aquele grande contingente populacional, naquele período de tempo, diversos problemas sociais, você tinha uma desigualdade social muito grande, você estava ali começando, né, uma mudança social, as pessoas saindo do campo, indo para a cidade, aquele ambiente de carvão da cidade, ou seja, alguns conceitos também, né, de intelectuais e novas ideias aflorando. Então era tudo muito incipiente naquele período ali em Birmingham. Então eles optaram para o lado mais obscuro, ou seja, não conseguimos entrar na porta da legalidade, né, não conseguimos ter um negócio legal aqui na Inglaterra, por conta da nossa origem, então nós vamos ir para a clandestinidade. Eles entraram no ramo de apostas ilegais ali, corridas de cavalo, então eles dominavam ali, né, em Smallridge, que era o centro deles, e aí a gente pode ter uma conexão com a realidade, né? É mais ou menos o que uma facção faz ali numa determinada comunidade, ou seja, você domina aquele território, comanda aquele território, muitas vezes associado com a polícia, né, com os líderes comunitários, né, locais, e você domina aquele lugar ali. Só que os Peaky Blinders, e principalmente no personagem do Thomas Shelby, eles não tinham a intenção de ficar só com Smallridge, não tinham a intenção de ficar só com Birmingham, eles queriam dominar toda a Inglaterra, eles queriam expandir os seus negócios, né, por todo o planeta. E isso que foi a motivação primordial, né, do ator principal, né, do Tommy Shelby, interpretado brilhantemente por Cillian Murphy, ou seja, teve um momento da série que eles assim questionam ele sobre
ou até onde vai os limites, né, dele, e ele disse ser um homem que não tinha limites. Isso é um conceito que a gente traz, né, muito para a política, e essa questão do poder. Geralmente todos os poderosos, eles não têm um limite, eles não têm um padrão moral, ou seja, moral, ética e limite é algo que não é conhecido por eles podem ultrapassar, né, essas linhas morais, essas linhas éticas, princípios, enfim, né, para conseguir o objetivo. Então, tudo vale, né, para a gente conquistar esse objetivo. E na série, a série mostra aí de forma nua e crua, né, os métodos utilizados pela gangue dos Peaky Blinders. E a série vai se desenvolvendo, passa por essa questão pós-Primeira Guerra Mundial, do trauma, né, da sociedade, né, do risco iminente de uma Segunda Guerra. Então, nesse mesmo período, está acontecendo a Revolução Bolchevique. Então, tem temporadas da série que faz essa ligação da oligarquia russa, que vai para a Inglaterra fugindo da Revolução Comunista e tenta fazer a contra-revolução, e a família Shelby também está metida nesse negócio, né, dos comunistas e os contra-revolucionários do czar, né, que queriam retomar a Rússia. Então fala sobre o comunismo, fala sobre o socialismo, fala sobre o capitalismo já pujante na Inglaterra, fala sobre diferença de classes, fala sobre uma questão muito interessante que a Inglaterra passou por esse momento, que era a questão do IRA, né, o Exército Republicano Irlandês, essa dissidência aí, desde aquele problema religioso que aconteceu na Inglaterra, quando a Inglaterra se tornou de maioria protestante, né, e os católicos meio que foram perseguidos e tiveram que, né, perderam espaço na Inglaterra, digamos assim. Então, na Irlanda, a mesma coisa, né, houve essa divisão entre católicos e protestantes, e o reflexo disso, né, a violência, ela adentrou para a Inglaterra. E a série mostra isso, né, essas conexões do IRA. Então, a série inteira faz conexões do submundo, né, com aquele dito mundo legalizado, ou seja, o mundo do poder, e como o poder sempre está linkado, ou sempre está ligado de alguma forma com o submundo. Ou seja, na aparência real, o poderoso, ou o político, ou o líder, ele está lá numa plataforma, né, que todo mundo vê aquilo como, olha, o cara chegou ali, é o líder e tal, mas abaixo dele tem um lamaçal, né, e as conexões que ele tem com esse lamaçal aí, que ninguém percebe, né? Alguns percebem, mas a maioria das pessoas não percebe, porque tudo isso é passado um filtro cor-de-rosa em cima disso, né? E a série acaba arrancando esse filtro e mostra, olha, o poder é exatamente isso, né? É esse lamaçal todo aqui, e que as pessoas só conseguem enxergar aquela superfície ali limpa e cristalina. Então a série desmantela, digamos assim, esse pensamento puritano que a gente tem aí da relação da política, do poder, né, da economia. Outra questão importante que a série abarca é a questão, né, do início do fascismo, né, e o início, né, do nazismo. Ou seja, a série abarca essas duas séries, esses dois acontecimentos. Pós-Primeira Guerra, tudo o que aconteceu depois. E a série justamente finaliza aí nessa dicotomia entre o crescimento do fascismo e do nazismo. Ou seja, a família Shelby também estava, né, conectada com esses dois movimentos. Então você vê aí que a série consegue resumir um período histórico importantíssimo, né, da nossa história, né, trazendo características pessoais, dramas pessoais, principalmente dos personagens, a consequência desse período histórico na vida, o impacto disso na vida dos personagens. Então é muito interessante, porque a série é muito rica, né? Ela te traz muito conhecimento histórico, e ao mesmo tempo o Stephen Knight conseguiu, através dos personagens, representar todo esse impacto aí na vida. Você consegue sentir, né, mais ou menos o que eles estavam sentindo naquela época, como eles viviam naquela época, como era o mundo naquela época. Então, uma série muito interessante para quem gosta de política, para quem gosta de entender esses conceitos, que às vezes você vai ler um livro e o conceito é muito técnico, é muito difícil de você compreender. Assistindo a série, você vai ver mais ou menos, isso aí era o IRA, né? Isso aqui era o fascismo, isso aqui era a questão do nazismo, isso aqui é a questão
do jogo do poder, isso aqui é o que o político faz, e muito por conta do personagem do Cillian Murphy, né, do Tommy Shelby, porque ele transita por todo esse universo aí, né? Ele até se torna político, ou seja, ele era um empresário, né, dono de uma empresa, né, de uma importadora aí de peças de automóveis, que ele acaba se tornando um político do Partido Trabalhista, ou seja, dos trabalhadores, dos socialistas. Mas, na verdade, ele não era um socialista, ele nunca foi um socialista, né, na conduta de vida dele. E isso explica também muito dos socialistas que a gente tem aí, não só na Inglaterra atual, como no Brasil, como nos Estados Unidos, ou seja, pessoas com dinheiro e com poder, né, e que fingem ali defender os socialistas, mas que, no caso, está defendendo o seu próprio interesse. Então, assistam a série, né, eu estou trazendo aqui para vocês mais esses conceitos, essas informações históricas da série, aí, que a gente pode linkar com a nossa realidade, mas a série é sensacional, sensacional. E para finalizar, né, o último conceito da série, que eu acho interessante, é o conceito no meio do inverno sombrio. O que é esse conceito? Quando Thomas Shelby estava na Primeira Guerra, né, e eles estavam numa situação muito difícil, ele, o irmão dele, o John, e o outro irmão, o Arthur, junto com seus amigos, que foram os amigos que iniciaram, né, a gangue Peaky Blinders, eles estavam prestes a morrer, ou seja, eles já não tinham mais munição, eles não tinham mais como se defender, eles estavam sozinhos no campo de batalha, e a cavalaria alemã estava chegando para aniquilá-los. Nesse momento, o Jeremias, que era um negro, né, ele era muito religioso, ele disse, olha, vamos cantar a canção no meio do inverno sombrio. Já que a gente não tem nada a perder, eles começaram a cantar essa canção e fizeram um pacto. Se naquele momento, de alguma forma, eles sobrevivessem, né, se eles ficassem vivos por algum milagre, eles iriam sempre se reunir para cantar essa canção no meio do inverno sombrio. E o que aconteceu foi que a cavalaria alemã nunca chegou e eles sobreviveram naquele momento e esse pacto durou aí boa parte da série, né, porque eles entenderam que o que vier daquele dia, depois daquele dia, é lucro, porque eles já eram para eles estar mortos. Então, tudo a partir daí é lucro. E eu acho que isso que aconteceu foi o que libertou o personagem do Thomas Shelby, do Cillian Murphy, que é o Thomas Shelby, no sentido de não ter mais padrões éticos, morais e princípios, né? Porque ali, naquele momento, ele já estava morto. Então, tudo vale a pena, tudo é jogo. Então, é um conceito interessante, esse conceito aí de você ter que morrer para poder renascer. Obrigado a todos, assistam a série, né? Não o meu resumo é legal, é interessante, mas a série em si é maravilhosa. Abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo Batalha Cultural.